É impressionante como o chamado pastoral, a vocação pastoral, nesses últimos tempos tem se tornado um chamado genético e a vocação parece estar mais entreladas ao sobrenome da família do que no evangelho. Ao exemplo do que nós vamos falar no vídeo de hoje, que está acontecendo na AD Belém de Santos, Presidente Prudente, Registro, Piedade e Votuporanga. Presta atenção, você que é desses municípios, você vai entender o que está acontecendo e a artimanha que existe por trás de tudo que está sendo feito nessas cidades. E apoiado pela AD Belém, pela CGADB, enfim, meus amigos. Fique até o final do vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário ajuda muito. Pega esse vídeo, ajuda a divulgar nas suas redes sociais, principalmente você da cidade de Santos, Presidente Prudente, Registro, Piedade e Votuporanga. Divulga nos grupos de WhatsApp, se não é inscrito, se inscreve também no canal para não perder o nosso conteúdo. E lembrando que fiquei essa semana sem gravar vídeo, dado a correria que a minha família está passando em questões de saúde. E agradeço a preocupação de todos e bora para mais um vídeo nesse sabadão. A verdade é, meus amigos, que as igrejas, as instituições se transformaram em empresas familiar, aonde uma família se empodera e fica passando de pai para filho, de filho para neto, mesmo sem nenhuma vocação, nenhum chamado. O importante é segurar alguém da família na presidência. E o povo, infelizmente, sofre com isso, mas tem aquele outro lado que mantém isso e vê isso como algo de Deus. E muita gente que tem um chamado, tem um ministério para desenvolver, que acha, né, que no final das contas vai ter uma oportunidade dentro desse meio, acaba ficando de lado, perdendo para aqueles que já estão no poder, e quando tem votação tem uma concorrência e uma manipulação muito grande que no final acaba ficando as famílias. A começar pela presidência da CGADB, Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, e também os demais campos, né? Que é assim que está acontecendo. Eu recebi um e-mail, que é o que eu vou ler aqui para vocês, vai esclarecer algumas coisas para você que é dessas cidades que foram citadas. Olha só. Boa tarde, deixa eu contar alguma coisa que aconteceu no campo de Piedade na AD Belém e com a família Padilha, que é uma família muito influente no Belém. A gente sabe disso, né? Para quem acompanha há muito tempo, conhece muito bem essa família. Olha só, a família Padilha pastoreia alguns campos, como por exemplo, Santos, Presidente Prudente, Registros, Piedade, Votuporanga e outras. O precursor da família era o grande pastor Carlos Padilha, um grande homem de Deus e que fez muito pelo Evangelho e pelo Ministério Belém. O pastor Carlos Padilha morre com 88 anos em 2014, na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, onde era pastor presidente, só que anos antes dele falecer, ele já tinha jubilado, ou seja, aposentado por causa da sua saúde. Só saiu da jubilação, pois um dos seus filhos, pastor, aí dá o nome aqui, José Carlos Padilha, que era pastor de Piedade, São Paulo, faleceu. Então, para o trono não sair da família, o pai, já jubilado, né, o pastor Carlos Padilha, teve que voltar à ativa para não entregar a igreja para outro. A família, mesmo depois de jubilado, né? Já está aposentado, volta de novo aos trabalhos para não dar espaço para outro assumir o campo, né? Sendo que o outro parente já tinha falecido. Mas enfim, vamos lendo aqui. Os 5 filhos do Carlos Padilha são presidentes. E os mesmos preparam os seus filhos para assumirem os campos. Que novidade, né, meus amigos? Se tornou normal dentro desse meio e mesmo que não tenha chamado, o filho vai lá. Inclusive eu vi esses dias comentário do homem das mãos calejadas, né, o Samuel Mariano, que falou que o filho mesmo não tendo chamado vai ser pastor, vai ser pastor. E aí acontece essas palhaçadas no decorrer da tal trajetória pastoral de um cidadão desse e os escândalos, né? E no final das contas, quem é o causador dos escândalos somos nós que apresentamos a vocês algumas informações. É lamentável, mas essa é a verdade.
negócios chamado igreja, de geração para geração, sem nenhum temor, né? Já que eles gostam de falar disso. Olha só, quando Carlos Padilha, o pai, faleceu, fizeram uma dança de cadeiras, uma troca de presidentes. Colocaram o filho do pastor Gesiel Padilha, que é o pastor de Santos, e o Reuel Padilha, de 24 anos na época, como pastor presidente da cidade de Registro. E o pastor Israel Padilha, que estava em Registro, foi para Piedade, São Paulo. Meu Deus do céu, cara. Tipo, fizeram um ridículo entre a família aí, cada um ficou com uma presidência. E mesmo sem experiência, né? Pelo que dá a entender. É nítido que os filhos do Carlos Padilha e os netos não têm chamada pastoral, salvo o pastor Enéas Padilha. Aí, menos mal, né? Pelo menos se safa um. E que isso aqui não é parecer de um só, tá, meus amigos? Isso aqui é o povo que enxerga a vocação, se o cara tem vocação ou não. Não adianta. Hoje, a maioria não estão olhando para a vocação pastoral. Basta fazer uma faculdade, um curso, às vezes nem isso. Basta ser ligeiro. Assume a presidência, sem chamado, sem vocação, e eles acham que o povo não percebe, né? Mas a grande maioria mais culto sabe que ali está um homem como pastor responsável pela igreja, mas que não tem tino nenhum, vocação nenhuma. Olha só, é nítido que os filhos do Carlos Padilha e os netos não têm chamada pastoral. Salve o pastor Enéas Padilha e por sorte o menino Reuel Padilha, que tem o dom da palavra. Mas de pastorear não, pelo jeito, né? Os outros são uma negação, mal sabe se expressar. Em Piedade as coisas não andam bem com o pastor Israel. A sua esposa mora nos Estados Unidos, agora preste atenção aqui. A sua esposa mora nos Estados Unidos, passa lá 10 meses por ano trabalhando e recebendo salário da igreja. Por quê, meus amigos? Porque nunca é demais um salarinho, né? Vindo de alguém que é só a esposa do pastor. Pelo jeito ela trabalha nos Estados Unidos e ainda por cima ganha um salário da igreja aqui do Brasil. É muita canalice, cara. O filho mais novo, que hoje é pastor setorial em Cerquilho, quando morou nos Estados Unidos trabalhando de faxineiro por lá, também recebia salário da igreja. Então já é normal para a família, né, cara, ser bancado nos Estados Unidos. Tentar fazer a vida fora do Brasil bancado pela igreja. Só que agora o Trump tá na jogada, né? Como é que ficou a história dessa turma aí? Mas isso é assunto para outro vídeo. Em 2021, o estatuto... Agora veja só, que é um detalhe importante. Em 2021, o estatuto da igreja foi trocado, pois anteriormente a isto, caso o presidente viesse a falecer, o vice-presidente assumiria interinamente e aguardaria as eleições para eleger o novo presidente. Na época, o presidente era o Israel Padilha, o primeiro vice Alexandre Florencio, grande homem de Deus, e segundo vice era o filho Ismael Padilha. O Israel em 2021 foi internado, né? Eu não vou citar a questão aqui, mas daquilo que aconteceu aí no planeta, né? Na calada da noite o estatuto muda. A partir de então, em caso de falecimento, o vice assume de forma definitiva. Só que agora o primeiro vice é o filho Ismael Padilha. Que maravilha, meus amigos. Tá tudo dominado pelos... Vocês entenderam aqui que foi feito a maracutaia na calada da noite. Enquanto o cara estava internado, né, acometido por aquela enfermidade que abalou o mundo, na calada da noite o estatuto foi mudado, milagrosamente. Enquanto o cara estava lá, hospitalizado, alguém mudou o estatuto. E aqui pega, meus amigos, porque para mudar um estatuto precisa ter uma Assembleia Geral, aprovação, convocação dos membros. Isso aqui levanta questionamentos. Inclusive, quero deixar aberto aqui aos envolvidos nesse e-mail a dar algum esclarecimento relacionado a isso, tá? Alguém pega no pé lá e pergunte como é que esse estatuto foi mudado. Porque, até onde eu sei, não pode.
A partir de então, em caso de falecimento, o vice assume de forma definitiva. Só que agora o primeiro vice é o filho Ismael Padilha. Pois é, pularam por cima do primeiro vice, que era o Alexandre Florencio. E a pergunta que eu faço, a igreja não questionou isso, cara? Bom, a maioria não faz nem questão, né, cara, de inteirar do assunto. Afinal das contas, aprenderam a engolir tudo que é falado e apresentado. Nós estamos sofrendo nas mãos desses homens. Isso é apenas algumas coisas que acontecem aqui em nossa sede. O pastor com um carro importado e para comprar microfone, os músicos têm que fazer vaquinha. Lamentável. Cara, é lamentável mesmo, meus amigos. Se Jesus voltasse hoje e desse um passeio por esses campos, acho que ele iria pedir um chicote emprestado aí para uma segunda temporada de purificação do templo. O que vocês acham? Eu acredito que sim, cara. Porque esse campo de piedade, né? Piedade parece mais algo medieval do que uma igreja. Em outras palavras, tem direito de linhagem real, sucessão hereditária, né? E até o famoso direito divino dos reis. É a família ungida para administrar uma igreja, pastorear uma igreja. Cara, é impressionante como o chamado, como eu falei no começo do vídeo aqui, virou algo, né? O chamado pastoral virou um chamado totalmente genético. A vocação, né, está mais ligada ao sobrenome da família, que vai assumindo após o parente que está indo, e eles fazem tudo que é possível e impossível muitas vezes para garantir legalidade em cima disso. Ao exemplo aqui, cara, o estatuto da igreja foi trocado na calada da noite. Como que fizesse uma reforma trabalhista para beneficiar só o patrão. E o contexto igreja, que deveria ser um lugar, né, deveria e deve ser um lugar de serviço, comunhão, se tornou uma empresa familiar aonde os herdeiros do trono comandam da forma que querem. De contrapartida, né, enquanto isso, os músicos têm que fazer vaquinha para comprar microfone, que é o que diz aqui, né? E o pastor desfilando de carro importado. E esposa e demais parentes trabalhando nos Estados Unidos, bancados com o dinheiro do povo brasileiro. É uma vergonha ou não é, meus amigos? Parafraseando o texto da Bíblia lá, né, sobre a multiplicação dos pães, aqui não existe multiplicações de pães, peixinhos, mas sim multiplicações de privilégios, regalias, luxo bancado, sendo multiplicado, né, pelo dinheiro do povo, bancado pelo povo, para que essa turma aí se pendure no poder e siga a sua vida sendo donas de uma instituição que, infelizmente, eu acho que o povo perdeu o conceito do que é igreja, né, cara? O que é vocação. Basta ter um líder que tem um pouquinho de domínio na fala oratória, entende um pouco de administração, em outras palavras, ligeiro, espertalhão, no final acaba passando a conversa em todo mundo, em nome da fé, em nome de Deus, alimentando a esperança do povo de uma forma que prende e segura o povo no medo, no pavor, na ganância, e no final das contas quem está desfrutando de uma vida de abundância, falando de grana, de conforto, é o tal líder que se apoderou da instituição, se apoderou da igreja, né? No final das contas, a igreja sofre, os fiéis seguem sustentando um teatro verdadeiro, e o evangelho, que deveria ser o centro, acaba sendo deixado de lado. Como eu disse, se Jesus voltasse hoje e desse um passeio, né, no meio dessas igrejas, iria ter com certeza a segunda temporada do Chicote na Mão. Limpeza geral, temporada de purificação. Mas enquanto ele não volta, a gente segue aqui dando voz a vocês e informando, soltando um grito, né, de limpeza, para que as coisas venham, no mínimo, começar a se encaminhar do jeito certo. Curitiba, por exemplo, para quem acha que o nosso trabalho aqui não funciona, Curitiba tá uma beleza agora por último. Reforma,
compra, conclusão de obras que não tinham concluído. Cara, tá uma maravilha, mas precisa dar uma pressão. Curitiba sentiram, depois de tantos vídeos postados, sentiram no fechamento do mês 40%, quase 50% de entradas da igreja que caíram, e o pastor precisou mostrar serviço para poder motivar o povo de novo. Se o povo soubesse a força que tem, esse tipo de canalhas não estariam usurpando a igreja, não estariam se passando como homens de Deus, estariam fazendo realmente o que precisaria ser feito. Mas enquanto tem quem acredita que esses são homens de Deus, segue o baile exatamente do jeito que está, uma verdadeira anarquia. Esse era o vídeo de hoje. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário, o seu joinha ajuda muito, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E se você tiver alguma reclamação, alguma coisa para denunciar que a igreja está se sentindo insatisfeita com o seu líder, nos procure através dos e-mails, que nós estaremos fazendo questão aqui de potencializar a sua voz, a sua indignação. Amém! Fica esse alerta aqui para quem congrega, né, na AD Belém de Santos, Presidente Prudente, Registro, Piedade, Votuporanga e algumas outras aí, conforme está relatado no e-mail. Abra o teu olho, veja além do que eles tentam te mostrar. Não seja enganado. Busque o discernimento, porque isso faz bem e ajuda a deter os verdadeiros lobos que estão simplesmente sendo empoderados através do teu dinheiro como homens de Deus, que no fundo não são. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E abra o olho, meu amigo. Tenha um ótimo final de semana.